Paul Stanley completou recentemente 71 anos de idade. E nesse vídeo aqui, eu quero falar algumas coisas a respeito dele especificamente. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, eu tenho um recado especial para você, uma dica sensacional, principalmente para você que quer entrar em 2023 sendo uma pessoa melhor, uma pessoa mais culta, mais inteligente e fazendo isso de uma maneira prazerosa e muito divertida. Ou seja, lendo livros de qualidade inquestionável sobre artistas e bandas que você ama e admira. Eu tenho 3 dicas sensacionais para você. A primeira delas é o livro Tuning, Beatles Tuning, que conta de uma maneira absolutamente precisa, minuciosa, a verdadeira história dos Beatles, de uma maneira que a gente nunca leu, com informações absolutamente espantosas, cara. E esse livro é espetacular, um livro luxuosíssimo que conta a primeira fase dos Beatles, cara. O início deles, a verdadeira história que ninguém conhece. Esse livro é simplesmente espetacular e muito luxuoso. O segundo livro é 50 shows, os melhores 50 shows de todos os tempos. Um livro espetacular que traça toda a história de apresentações memoráveis, um livro incrível que vem ainda com 50 pôsteres imaginados para cada um desses shows, cara. É uma coisa absolutamente sensacional, repleta de informações incríveis. E a minha terceira dica é essa biografia do Elvis. Exatamente, que você está vendo aí na tela. É, na verdade, a primeira parte, a história do Elvis, que vai até o momento em que ele embarca para a Alemanha no exército, mas é um livro que tem uma série de fatos e uma série de acontecimentos que nenhum de nós fazia a menor ideia. Então, são 3 livros espetaculares que você precisa ter para você se enriquecer culturalmente, cara. E obviamente aqui no meu canal você tem privilégios. Além dos descontos espetaculares da editora Belas Letras, você também tem o nosso desconto aqui no canal. Pois é, basta que você clique aqui abaixo, preencha o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica, tudo junto, e você vai ter um desconto incrível, porque vai ser o desconto da editora mais o desconto do nosso canal. Então, meu amigo e minha amiga, aproveita essa ocasião, porque ela não vai durar e você vai começar o ano de 2023 adquirindo livros espetaculares que certamente vão enriquecer a sua alma. Eu garanto. Meu amigo e minha amiga, os fãs do Kiss recentemente ficaram muito felizes porque o Paul Stanley completou 71 anos de idade, né? Ele realmente não aparenta a idade que tem, né? E obviamente aqui nesse vídeo eu não quero contar aqui fatos da trajetória do Paul Stanley, da carreira dele, da vida, porque evidentemente todo mundo já sabe aí, a vida do cara já foi absolutamente destrinchada. O que eu pretendo falar aqui para vocês é mostrar que o Paul, aos trancos e barrancos, ele soube chegar vivo e mentalmente equilibrado nos dias de hoje, depois de viver, cara, meio século praticamente, de uma carreira que teria enlouquecido e até mesmo matado qualquer pessoa que estivesse no lugar dele. Isso já mostra o quanto o cara, ele sempre foi diferenciado com qualidades e defeitos, com acertos e com erros, cara. Porque você imagina você ter sofrido a adulação, a obsessão que as pessoas têm em relação ao Kiss, cara, em relação a ele. Qualquer pessoa já teria sucumbido, mesmo o rockstar mais experiente. A antena, vamos dizer assim, do Paul Stanley, a antena que capta e emite sons
nunca propagou algo que não merecesse ser ouvido com muita atenção. E eu não estou me referindo somente ao trabalho dele no Kiss, cara. Eu estou falando também no que ele fez na carreira solo dele. Ao contrário do que pensa o fã abobalhado, né? Aquele fã baba-ovo radical, os resultados da carreira solo do Paul Stanley nunca foram assim tão inferiores ao que ele mostrava com o Kiss. O que acontece é que esses trabalhos, eles soavam diferentes, que é uma outra coisa, mas são discos igualmente bons. Mesmo o tão criticado projeto de soul music dele, que ele gravou com uma banda, que ele montou a banda lá, que ele chamou de Soul Station, eles gravaram um disco de soul music muito legal, cara, que é o Now and Then, de 2021, que eu inclusive eu tô atrás da edição em vinil desse disco, né? Eu não consegui encontrar ainda, mas uma hora vai aparecer a oportunidade de eu adquirir esse disco, cara. E esse disco é muito legal, mesmo que o Paul Stanley ele tenha usado de um timbre de voz nas canções, timbres mais comedidos. Primeiro porque ele sabe muito bem que se ele cantasse de uma maneira exagerada nesse repertório de versões da soul music, soaria ridículo. E ele sabe também que já há muito tempo a extensão vocal dele já era, né, cara? A voz dele, naquelas frequências agudas, já era. E você sabe muito bem que o Paul Stanley andou usando de muito playback nos shows do Kiss, inclusive aqui no Brasil. Um negócio meio vergonhoso, só quem realmente prestou muita atenção sacou. E isso ele tem feito isso aí nessa turnê de despedida que não acaba nunca do Kiss. Ele tem usado, infelizmente, mas ele não usou isso no Soul Station. Ele cantou de uma maneira mais calma, mais tranquila, dentro de uma zona de conforto dele, e isso resultou num disco muito legal. Mas ele sabe que depois de décadas e décadas de exageros em cima do palco, a conta veio. E a voz dele realmente foi pro beleléu. Mas isso é outro papo. Aliás, fala em outro papo, futuramente eu vou colocar lá no meu clube de membros VIP, eu vou fazer um vídeo contando uns detalhes assim dessa carreira solo do Paul Stanley, com várias histórias a respeito desses discos, mas evidentemente você sabe que só quem é sócio do clube tem acesso a esse material. Inclusive material, um monte de vídeos inéditos, exclusivos, séries novas, aposto que você não sabe, exclusivo, descontos dos nossos parceiros, possibilidade de você assistir a shows gratuitos e nos bastidores, enfim, tem uma série de benefícios. E para você ser sócio, evidentemente você vai clicar aqui embaixo na descrição do vídeo em Seja Membro e você vai escolher o teu plano. E futuramente eu vou fazer um vídeo exclusivo para quem é sócio, para contar um monte de histórias curiosas a respeito dos discos solo do Paul Stanley, tá? Agora. Mas enfim, e ele lançou esse disco de soul music, que é bem legal, e vou dizer um negócio para você, a carreira solo do Paul Stanley tem que ser ouvida realmente com muita atenção, também por conta do disco que ele lançou em 1978, né? Que a gente já conhece, é quase um disco clássico isso aqui, eu adoro esse disco, e ele lançou também um disco que é bem legal, que é o Live to Win, em 2006, né? E o próprio Now and Then, que realmente, enfim, a carreira solo do Paul Stanley tem que ser ouvida com muita atenção e meio que desmembrada das referências que você tem com o Kiss, porque é outra coisa. E eu entendo hoje que o Paul Stanley ele resolveu, inclusive, gravar esse disco de soul music e passar a ter uma imagem dissociada mais da banda, justamente porque eu tenho certeza que ele cansou de tentar agradar aos fãs, sabe? Embora é sabido que o Paul Stanley ele reconhece a importância de cada um desses fãs para o sucesso da carreira dele com o Kiss, isso é inegável. Só que esse excesso de adulação, essa coisa obsessiva
que o fã tem com relação ao Kiss, fã em geral, né? Você sabe que todo fã é um idiota, mas assim, o fã do Kiss, ele é tão obcecado, e esse tipo de adulação, essa obsessão que o fã tem, cara, certamente deixa qualquer pessoa maluca. E o Paul Stanley não é uma exceção disso, cara. E se você repara, quem já encontrou com o Paul Stanley fora dos palcos, nota que ele tem uma postura muito blasé, sabe? Meio nariz empinado, cara, quando ele encontra com os fãs em situação de vida particular dele. Você pode perguntar para qualquer um desses fãs debilóides que gastam uma fortuna nos cruzeiros que o Kiss organiza, pode perguntar quantas vezes os fãs conseguiram encontrar com o Paul Stanley de uma maneira um pouco mais relaxada nesses navios, cara. Ele não circula de forma alguma nesses cruzeiros da própria banda, como, por exemplo, faz o Gene Simmons. E quem assistiu a sensacional entrevista que eu e o Paulo Barão fizemos com o Paul Stanley aqui no canal, pode procurar aí que você vai encontrar, você vai perceber nitidamente como ele nos recebeu exatamente com essa postura blasé, e logo depois que eu fiz a primeira pergunta, a fisionomia dele já mudou. Porque ele percebeu, evidentemente, que a gente não ia fazer aquelas mesmas perguntas idiotas que qualquer fã faria. Você tá entendendo? Ele sacou que o nível das perguntas era legal. Tanto é verdade que no meio da entrevista ele abaixa a cabeça e ele manda uma mensagem, provavelmente por WhatsApp, para a assessora dele, dizendo que o tempo combinado que nós tínhamos para a entrevista ia ser estendido porque ele ia responder mais algumas perguntas. Então você vai assistir essa entrevista, você vai perceber nitidamente que a fisionomia dele muda ao longo do nosso papo. E obviamente que essa postura blasé, cara, é resultado de décadas e décadas sendo entrevistado por gente que absolutamente não sabe nada de música, muito menos de rock and roll. Então o que acontece? O Paul Stanley, ele encontrou nessa postura meio blasé, uma espécie de carapaça, né? E junto ainda mais com a maquiagem, para se manter um distanciamento psicológico desse tipo de babação de ovo e de um monte de gente, profissionais da imprensa, totalmente despreparados, fazendo as mesmas perguntas o tempo todo. Eu, particularmente, eu sinto muito orgulho dessa entrevista que eu e o Paulo Barão fizemos com o Paul Stanley. Sinto mesmo, de verdade. E uma outra coisa, eu tenho certeza absoluta, não tenho a menor dúvida disso, que se dependesse dele, essa tal turnê de despedida aí já teria terminado muitos anos atrás. Se você leu esse ótimo livro que o Paul Stanley lançou, Uma Vida Sem Máscaras, livro espetacular que você pode inclusive adquirir com super desconto, clicando abaixo aqui no link do cupom e preenchendo o cupom lá. Você já sabe muito bem, né? Com Regis Tadeu Indica tudo junto, você pode adquirir esse livro da Belas Letras com um desconto sensacional e eu recomendo. E se você acompanha minuciosamente a vida e a carreira do Paul Stanley, você sabe muito bem que ele teve uma trajetória artística tão incrível quanto acidentada. Cara, repleta de dores, de frustrações, que de uma certa forma temperaram todo o sucesso e o fracasso que ele teve na vida pessoal e na vida profissional. Você sabe muito bem disso, mas caso você não saiba, eu vou contar para você. Foi o Paul Stanley o principal responsável por manter o Kiss funcionando nos terríveis anos 80, quando eles lançaram uns discos muito fracos, e o Gene Simmons estava querendo fazer sucesso na carreira de ator justamente para encontrar a desculpa perfeita para cair fora da banda. Só que como o Gene Simmons como ator é um canastrão da pior espécie, o que aconteceu? Ele não conseguiu encontrar a desculpa e acabou tendo que voltar para a banda. Isso internamente, né? Então, foi o Paul Stanley, sim, que manteve a banda funcionando, mesmo às custas desses discos horríveis
que eles lançaram, e mesmo fazendo shows, cara, em locais com 1/4 da lotação. Locais que, inclusive, os mesmos locais que eles lotavam anos antes, quando eles ainda usavam maquiagem. Agora, é claro que você vai falar, mas o Paul Stanley tá milionário, aquela coisa toda. Tudo bem, cara. Ele até está milionário. Só que para chegar a esse ponto, a jornada dele não foi nada fácil. Pelo contrário, foi muito difícil, que é exatamente o contrário que os fãs pensam. Os fãs pensam que tudo correu muito bem. Não foi assim, você sabe disso. Para você ter uma ideia de como o Paul ele tinha uma percepção da banda bem diferente, por exemplo, do Gene Simmons, o Paul foi o primeiro a perceber que o Peter Criss, cara, ia dar problema. Ele foi o cara que foi veementemente contra a contratação do Vinnie Vincent, e o Paul Stanley é o cara que ele lamenta até hoje o fato do Ace Frehley ser tão irresponsável que, de uma certa forma, ele jogou a carreira dele num terreno baldio bem fedorento, uma carreira que poderia ser brilhante. Inclusive, eu sei por fonte fidedigna que o Paul Stanley foi totalmente contrário à reunião do Kiss depois daquele acústico da MTV. Com as participações do Peter Criss, do Ace Frehley, ele foi totalmente contrário, mas ele acabou sucumbindo aos argumentos financeiros, cara, do que essa volta poderia proporcionar e que proporcionou. E já que eu tô falando em dinheiro, é óbvio que ele mantém hoje com o Gene Simmons uma relação de negócios cordial em termos de imagem pública, mas que no âmbito pessoal, nas internas, é bem diferente. Muito menos exatamente no lado pessoal do relacionamento. Eles não são amigos. Eles não são amigos já há muito tempo. Claro que quando eles aparecem publicamente, eles mostram o contrário. Por quê? Porque isso faz bem para os negócios. Agora, é preciso entender o seguinte, meu amigo e minha amiga. No show business, para você manter as engrenagens de uma enorme máquina funcionando, na maioria das vezes é preciso muita hipocrisia e muita falsidade, cara. Porque senão essas engrenagens elas param de funcionar. Ainda mais, isso é preciso para que verdadeiras máquinas que geram centenas de milhões de dólares por ano continuem funcionando. Eu tenho certeza absoluta que o Paul Stanley ele despreza completamente a ganância e o egoísmo absurdo do Gene Simmons. Eu tenho certeza disso. Só que o que acontece? Hoje, no final das contas, o Kiss ele se resume a dois caras que têm algo em comum, que é a solidão. A solidão de uma vida escondida por trás de maquiagem, por trás de roupas, que transformaram os caras naquilo que eles realmente adorariam ser. Você tá entendendo? Aquelas figuras, super-heróis. Só que o que acontece? Essa solidão, hoje, ela é, vamos dizer assim, ela foi aplacada pelo fato de que cada um deles constituiu a sua própria família, e essa solidão, pelo menos pública, ela deixou de existir. Mas é muito provável que quando o Paul Stanley e o Gene Simmons eles estão sozinhos, eles realmente se sintam sozinhos dentro da alma. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito do Paul Stanley nos dias de hoje. Aqui nos comentários, deixa aqui a sua opinião. Como é que você vê o Paul Stanley hoje como artista? Tá ok? Não esquece também de fazer a sua inscrição aqui no canal e clicar aqui embaixo em Seja Membro, para que você se torne sócio do nosso exclusivíssimo Clube de Membros VIP, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.